Olá, estamos começando muito bem mais uma série Revista da Tarde com Clarice Fogaça e é uma alegria saber que você está nos acompanhando todas as semanas, sim, porque toda semana a gente tem aqui um convidado especial e um assunto para inspirar você. Claro, se você perdeu algum dos nossos assuntos aqui no Revista da Tarde, na Rede Super, canal 31.1, você pode nos acompanhar através do nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba. Eu estou aqui na telinha todos os dias junto com você, sempre às 13 horas. E é claro que o Revista da Tarde sempre traz também um reprise às 21h30 aos domingos, então não perca nenhum episódio. Mas hoje o meu convidado já está aqui e ele é um grande empresário, ele é o fundador e CEO da UP Contabilidade e ele também é autor de vários livros e veio aqui hoje para nos dar uma verdadeira aula, digamos assim, porque ele tem muita coisa para nos contar e ele vai então falar. Principalmente, vamos focar hoje na nossa conversa aqui sobre escalabilidade. Você já ouviu falar em escalabilidade? É um dos nomes de uma obra que ele escreveu e veio aqui para trazer vários ensinamentos para todos nós. Acompanhe com a gente aqui essa conversa, porque o meu convidado é o Aislan Westphal. Aislan, seja bem-vindo à Revista da Tarde. Que alegria ter você aqui. Alegria minha estar com você aqui. Aislan, nós sabemos, como eu falei aqui, bom, o seu currículo não dá para descrever todo ele aqui, né, numa vez só no programa, porque você realmente é um empresário que faz muitas coisas aí dentro do seu segmento. Você tem uma empresa de contabilidade, uma grande empresa que tem alcançado muitas pessoas. Antes da gente falar das suas obras, suas grandes obras que você nos trouxe hoje aqui, os seus livros, 3 grandes livros, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre o que você faz, assim, na prática, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Como que é a sua empresa, onde que ela fica, que cidade e as pessoas que você tem alcançado. Vamos contar aí para o pessoal. Agora, na verdade, ela vai me dar um pouquinho de trabalho, porque ela foi tão generosa com a apresentação que eu vou ter que fazer valer, né? Bom, se eu fosse resumir o Aislan em uma palavra, eu diria eu sou um grande incentivador. Eu incentivo pessoas. E dentro dos nossos negócios, nós temos algumas ramificações, eu diria que essa essência de ser um incentivador de empresários, de pessoas, é a minha grande natureza. Agora, falando de carreira um pouquinho, né, da onde veio o Aislan, né? Por que o Aislan tem esse currículo, né? Nada acontece por acaso, né? Mas olha só, eu, muito jovem, eu fui para o seminário. Olha que interessante. Aos 18 anos, na verdade eu queria ter ido para o seminário aos 17. Aí a igreja local não deixou. Então eu fui aos 18 anos para o seminário. E o que acontece, né? O pessoal pensa, será que ele era um padre? Será que ele era um pastor? Na verdade, o preparo teológico, ele gera uma amplitude de conhecimento muito grande. Ao contrário do que alguns às vezes podem pensar, né? Que bitola a pessoa acerca da Bíblia, mas na verdade não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, ali no seminário, nós estudamos filosofia, psicologia, cultura, a questão social, o funcionamento, né, da nação, das nações. E com essa primeira imersão, despertou algo em mim, o gosto pelo conhecimento. E daí, naturalmente, eu já não sou um homem tão jovem. Mas também não é velho, né? Vamos falar sério. Nós somos muito jovens, sim, gente. Olha só, é só olhar pra gente. Somos. Sem filtro. Então, o que acontece? Nessa trajetória, nessa jornada, eu tive algumas experiências que foram como que eu posso dizer, me forjando para a vida empreendedora, mas a vida empreendedora com propósito. Por isso que eu disse que acho que a palavra que mais me definiria, eu sou um grande incentivador. Porque eu aprendi lá, desde as primeiras aulas de teologia, né, que nós poderíamos trazer os princípios e valores para construir negócios mais sólidos. E quando nós trazemos esses princípios e valores para construir negócios mais sólidos, inevitavelmente você compartilha isso com outros e isso fortalece o outro. Então isso é o Aislan no sentido mais cru, né? E mais direto. É um incentivador.
Agora, dentro dos negócios, o que nós temos ali? Nós temos uma empresa de educação, então nós trabalhamos com graduação e pós-graduação já há 12 anos. Eu tenho uma empresa de treinamento, por isso que diz ali na minha biografia que eu treinei cerca de mais de 5.000 pessoas, entre empresários e empreendedores, com treinamentos de venda, liderança, oratório e comunicação, que eram as áreas que eu mais desenvolvi interesse, experiência, apresentei programa de rádio, enfim, eu fiz algumas coisas ao longo da vida, né? E isso tudo foi me preparando para servir melhor a comunidade empreendedora. Então, hoje, né, em funcionamento a educacional, onde nós damos vendemos, né, produtos de graduação e pós-graduação, e os treinamentos de desenvolvimento pessoal, que nem vamos falar, porque hoje nós queremos falar um pouquinho mais do livro, né? Outro. Uhum. Aí temos a Up Contabilidade e temos, na verdade, um programa de mentoria chamado Negócios Exponenciais, cujo livro é fruto dessa jornada de mentorear outros empresários. Fantástico, fantástico. É bastante coisa, realmente. Eu acho que uma série só vai ser pouco. Mas vamos por parte, né? Vamos. Isla, você trouxe aqui, inclusive, 3 obras para mostrar para a gente. Sim. Antes da gente entrar no foco principal aqui da nossa série da semana, eu gostaria de mostrar para o pessoal esses 3 livros seus. Pode ser? Pode ser. Eu posso fazer um preview de cada um antes de te entregar? Com certeza. Então, o primeiro livro que eu escrevi tinha a ver com a minha busca pessoal. Para que existo? Qual é o meu propósito de vida? E nessa pesquisa, nesse estudar, nesse refletir, saiu, vamos dizer assim, um material de transformação pessoal, cujo nome, A Força de uma Visão. Olha só, o nome incrível, hein? A Força de uma Visão. Já é um nome forte. Eu brinco que é o meu livro de cabeceira. Uhum. Por quê? Se eu incentivo você, eu tenho que antes lembrar que eu preciso permanecer incentivado. Então, quando as dificuldades da vida, os desafios, e eles surgem o tempo todo, talvez quem está nos assistindo agora está no meio de um desafio. Não é verdade? Quem não, né? Quem não, A né? vida traz os seus desafios diariamente. Diariamente. Aí, é nesse livro que eu me lembro quem eu sou, para que eu existo, como manter acesa a minha visão de vida. Muito bom. Esse já quero ler. Esse eu já Perfeito. Quero ler. Esse já é presente para você. Oba! Mais recentemente, na jornada empreendedora, porque daqui eu me tornei empreendedor, porque eu descobri quem eu era. Ótimo. E quando a gente descobre quem a gente é, quando a gente se conhece, aí a gente acha o rumo. Acha o rumo, a gente voa. Eu digo que foi aqui que eu me tornei um empreendedor do reino. Muito bom. Mas mais recentemente, quando iniciamos a contabilidade, a Up Contabilidade está indo para 3 anos e meio agora de fundação. Graças a Deus, funcionando muito bem, temos alcançado êxito naquilo que empreendemos com a Up Contabilidade. Mas o que eu descobri ali, lidando com os nossos empreendedores e empresários? Que muitos têm dificuldade no quesito conhecimento de negócio, não do negócio. Uhum. Do negócio dele, ele é mestre. Certo. Ele sabe melhor do que ninguém. Seja um mecânico, um barbeiro, um dentista, um médico. Ele é mestre, ele se formou, ele tem aquela titulação e não é à toa. Yeah. Porém, entretanto, quando ele inicia lá o seu consultório ou o seu pequeno auto center, ele descobre que ele entende do negócio, mas não necessariamente de negócio. O que significa isso? Às vezes não sabe fazer precificação, a engenharia do preço. Às vezes não sabe fazer recrutamento, é o que a gente diz, né? Contrata por afeição. Então, um pouco daquilo que eu entendi, que é importante o empreendedor saber, com base, obviamente, na minha própria experiência e, mais recentemente, na experiência dos meus clientes contábeis, eu preparei literalmente um manual do negócio. Olha só, então quer dizer, qualquer pessoa que começou a empreender precisa. E não sabe ainda administrar o seu negócio, ela vai ter aqui dicas maravilhosas para administrar o seu negócio. Sim. Uma das áreas da minha formação é a administração. Mas, fora, vamos dizer, o título, né, a graduação, eu venho empreendendo. Eu comecei meu primeiro salão de cabeleireiro aos 18 anos de idade. Quando entrei no seminário, eu comprei o meu primeiro salão. Né? Então, desde lá, empreendendo. Então, muitas coisas que não me falaram, não me informaram, não me avisaram, hoje está aqui com um passo a passo para ajudar um empreendedor, não só o iniciante,
mas às vezes aquele um que está patinando e não sabe por que não avança. Muito bom, muito bom. E às vezes é só pegar uma dica. Aí eu brinco, né? Você compra um celular novo, uma TV. Hoje não mais, né? Mas antigamente a gente abria o manual e lia, né? É verdade. Agora está tudo muito intuitivo, né? Mas nos negócios não é intuitivo. Precisamos do manual ainda. E vou falar uma coisa, nada como aprender com quem já passou por essas dores e venceu. Sim, Aprendeu com muita dor, não é mesmo? Porque antigamente a gente não tinha todas essas informações acesso na mão, que temos, como né? temos hoje, não é mesmo? Não tínhamos a IA, né? A inteligência artificial, não tínhamos o Google antigamente, há muitos anos atrás, então assim, não precisa sofrer. Acho que eu vou querer ficar com esse aqui também. Então, era mais um presente para você. Muito bom, gente, tô feita. E daí, por último, né, e é parte do que nós vamos conversar hoje, há alguns anos atrás, eu comecei a meditar profundamente no Salmo 1. Né? Bem-aventurado aquele que não fica, né, na roda dos escarnecedores e tal. E lá no trechinho final ele diz assim: antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, a sua planta, né, ela tem uma raiz que se diversifica, ela tem folhas que não murcham, etc. E eu estava no período de faculdade de administração nesse tempo, e eu peguei aquele salmo e comecei a meditar nele, pensando nos princípios de administração. Eu cheguei à conclusão que a Bíblia, certamente, é o melhor livro de gestão de negócios que existe. Bom, podemos dizer que a Bíblia é um manual completo. Da vida, né? Da vida, né? Mas de gestão também. De gestão também. Com certeza. E aí eu comecei a observar algumas parábolas, alguns textos, e percebi como a Bíblia o tempo todo fala de multiplicar, de prosperar, de avançar, de lançar as estacas. E eu falei, é isso que Deus deseja para o empreendedor, para qualquer um que decida empreender e, através do seu empreendimento, abençoar sua família, abençoar pessoas e, por que não, abençoar o reino de Deus. Alguns anos atrás, fui convidado para ministrar numa igreja, aqui em Curitiba, na primeira igreja batista, entre os empreendedores. E naquela ocasião, eu trouxe uma palavra, era um grupo de empresários, onde eu falei sobre o impacto da escalabilidade. Naquele momento, nós não tínhamos a contabilidade, era um outro momento da minha história, né? Mal sabia eu que aquela ministração se tornaria, vamos dizer assim, a base, a matriz do que eu viria a trabalhar nas mentorias nos anos que se seguiram. Que incrível! Inclusive, se quiser olhar no YouTube, tem lá o impacto da escalabilidade. Enfim, lá no programa Holy Hour, na época, né, era o Holy Hour. Mas então, por isso que vale a pena quando Deus chama, quando Deus fala assim, vai fazer aquela palestra, vai dar aquela palavra naquela igreja, naquela faculdade, ou enfim, vai fazer aquela fala lá que eu estou te mandando, vale a pena obedecer? Movimente-se. Movimente-se. Né? É no mover das águas que os milagres acontecem. Amém! Né? E aí que surgiu a ideia de fazer o... Isso. Daí no ano passado, nós preparamos um material e fizemos o primeiro workshop, o impacto da escalabilidade. E aí, de novo, eu me debruço sobre o conhecimento, me debruço sobre aquilo que eu vivi e trago um material denso em conhecimento técnico, mas recheado de inspirações e cases reais do que ou eu vivi ou vivi através dos nossos clientes, na mudança e na transformação dos negócios deles. E aí surge, então, o último livro que vamos falar hoje. Uau! O impacto da escalabilidade. Gente, é muito querer esses três aqui, assim, ler rapidinho os três? Será que é muito? Não. O que é bom é para ser compartilhado. Isso mesmo. Gente, olha só, é uma obra melhor do que a outra. Ai, que pena, nosso episódio já está acabando, mas durante a semana, olha só. Durante a semana nós vamos focar sobre o impacto da escalabilidade, como tornar sua empresa uma máquina de lucratividade. É forte esse tema. Ele promete bastante. Sim. Vamos ver como tudo isso funciona durante a semana, então? Vamos. Eu estou muito curiosa para saber como é tudo isso aqui. E eu faria um convite para quem está assistindo esse episódio. Às vezes não empreende, mas tem um amigo, tem um parente, tem um familiar, tem um filho. Manda o link para ele, que eu tenho certeza que ele vai te agradecer no final. Aislan, como eu falei aqui, você é mentor de negócios e estrategista em crescimento exponencial. Já treinou muita gente, já escreveu todas essas obras. Mas para começar,
Como que nasceu a ideia de escrever o livro Escalabilidade? E o que que essa obra traz para a gente? O que que o público que vai ler esse livro pode esperar desse material aqui? Bom, vamos lá. Você me perguntando de onde surgiu, né? Eu até contei no episódio anterior sobre uma mensagem, uma palestra que eu trouxe para os empresários aqui da Primeira Igreja Batista. Mas eu estava lembrando, enquanto você fazia a introdução, que o tema me chamou a atenção pela primeira vez ainda no tempo da faculdade de administração, quando fomos estudar a Revolução Industrial. Porque vamos pensar, guardadas as devidas proporções por conta da internet, né, da velocidade dos dados, naqueles dias da Revolução Industrial, era semelhante ao que estamos vivendo hoje com IA e outras tecnologias diversas. E eu achava fascinante o modelo Ford de gestão, porque naquele dia ele foi alguém que gerou essa revolução, essa escalabilidade, né, através do seu modelo em série, de construção em série. Então eu diria que talvez tenha surgido a escalabilidade lá, mas aflorou mais recentemente quando eu trouxe essa palestra aos empresários. Até então eu tinha um negócio que nós chamamos de tradicional. O que é um negócio tradicional? Tem pouco ou nenhum amparo de tecnologia, tem pouco ou nenhum amparo de padronização, tem pouco ou nenhum amparo de treinamento e capacitação de pessoas. É um negócio tradicional. Entendi. É o cara que abre uma oficina, o cara que abre um consultório médico, como já falei antes, né? E ele não gasta muito tempo pensando nessa estrutura ao entorno. Quando eu iniciei a Up Contabilidade, foi um planejamento de quase um ano, e nesse quase um ano, essas duas memórias, Henry Ford, o impacto da escalabilidade que eu havia ministrado para os irmãos empresários, veio para mim como um sopro. Agora é hora de montar um negócio escalável. E aí eu mergulhei no assunto. E daí de mergulhar no assunto surgiu a contabilidade, e eu vou dizer para você com orgulho. É uma empresa que funciona sem a minha presença, é uma empresa que funciona com tecnologia e que funciona capacitando pessoas. Uau, que incrível! Quer dizer que enquanto você pode até viajar, a sua empresa, ela funciona. Funciona, eu vou dizer assim, né? Pode até ficar gripado, resfriado, pode vir dar uma entrevista, que vai funcionar nos padrões que tem que ser. Que uma vez foram padrões que eu mesmo estabeleci e organizei. Mas no segundo momento, virou uma padronização, um treinamento, virou um software, porque é aí que está, né? Eu costumo dizer, né? Sabe quando você vai preencher um campo num aplicativo e ele não permite porque está errado o que você está preenchendo? Sei. Esse é o poder de você trazer tecnologia para o seu negócio. Muito Ele legal. é anti-erro. Fantástico. Então foi daí que surgiu. Fantástico. E isso me leva a pensar. O título do seu livro, ele traz uma promessa forte, hein? Sim. Sério. É forte a promessa, porque traz assim, ó, o impacto da escalabilidade, como tornar sua empresa uma máquina de lucratividade. Afinal de contas, Aislan, quem não quer isso? Todo mundo quer, tá? Mas o que exatamente significa escalar um negócio e por que esse conceito é tão transformador para empresários e empreendedores? Então, olha, interessante, você falou empresários e empreendedores, e eu acho importante, né? Eu sempre digo, há uma diferença entre ser autônomo, ser um empreendedor e ser um empresário. O autônomo não quer ter chefe. Ele vai ganhar o seu dia a dia, o seu pão, e tá tudo certo, para ele não tem uma visão de expansão. O empreendedor já vem com a característica um pouquinho melhor. Ele quer expandir, quer crescer, quer ganhar dinheiro. Quando ele aprende a fazer bem o seu negócio, eu digo, aí ele se tornou empresário. Muito boa essa explicação. Porque daí ele se tornou um profissional em empreender. Aí ele é um empresário. Mas essa é a minha definição, não quer dizer que está errado ou certo. Gostei. Mas é assim que eu enxergo. Então, essa promessa tão forte, né, tornar a sua empresa uma máquina de lucratividade, eu não tenho dúvida que ela é o sonho do empreendedor e do empresário. Não necessariamente é o sonho do autônomo. Não necessariamente. Mas comece a sonhar, é possível, né? Só que do sonho à realização tem uma distância enorme. E no meio dessa distância, às vezes tem falência, a perda do sonho, que eu acho que é o pior, porque falir um negócio, quebrar, como alguns dizem, né, não é a pior coisa do mundo.
A pior coisa do mundo é você acordar um dia pela manhã e não ter mais esperança. Você deixar de sonhar. Então, esse livro, ele veio como um antídoto para os empreendedores e para os empresários que estão na caminhada e não estão encontrando o caminho, ou o princípio, ou a verdade, ou a metodologia para fazer que realmente a sua empresa gere lucro e ela possa viver daquele negócio com muita satisfação e com muita abundância, mas não prendendo você dentro da empresa. Então a gente não fala só de lucro, a gente fala de liberdade e de construir legado, que é o tripé dos princípios que eu aplico aqui dentro. Perfeito. Eu trago um dado aqui, olha só. O Brasil vive um momento intenso de abertura de negócios. Só nesse ano, no caso de 2025, no primeiro trimestre, tá? Foram registrados mais de 1,4 milhão de novos CNPJs. É muita gente abrindo empresa. É muito CNPJ, não é verdade? E olha só, com crescimento de 35%, e nos MEIs, que são os microempreendedores individuais, 28% nas micro e pequenas empresas. Olha só, como esse ecossistema de liderança ampliada impacta a relevância aí da escalabilidade em empresas hoje? Sim. Leva a gente a pensar. Eu até quero fazer uma parte aqui dentro do que você falou, que é essa pejotização, que é muita gente abrindo o MEI. Ela pode ser algo bom e ela pode ser fruto também de algo ruim. Que às vezes o mercado está um pouquinho em baixa e para o cara ganhar um pouquinho melhor, o empresário demite ele, pede que ele abra um MEI, pejotiza ele, para poder pagar um pouquinho melhor. Então, não tenha dúvida que parte dessas aberturas é fruto disso. Fechando essa parte, o Brasil, em geral, ele é bastante... eu não diria empreendedor, ele é também empreendedor, mas ele é muito de buscar ser autônomo. Sim. Então, aí se você é autônomo e está me ouvindo, e você fala, mas eu estou ficando fora desse assunto. Daí volta lá no livro Manual de Negócio ou no livro A Força de uma Visão. Por quê? Quando nós entramos na escalabilidade, em tornar a sua empresa uma máquina de lucratividade, nós já estamos falando com pessoas que têm este sonho, que tem essa consciência já elevada. Eu tenho um negócio e eu deveria viver bem com o fruto desse negócio. Mais do que isso, eu tenho um negócio e eu deveria ter a liberdade de vir, não estar em presidiário, né? E num outro momento, o que acontece com alguns mentorados que eu atendo já com um pouquinho mais de idade, eles dizem, Aislan, eu tenho medo que daqui a algum tempo eu já não vou mais conseguir tocar um negócio e eu não tenho para quem deixar. Que daí entra o legado. O legado, exatamente. E nós vamos falar sobre esse legado. Eu quero muito que você fale sobre esse legado pra gente. Mas eu estava pensando aqui, enquanto você falava, Aislan, você traz no seu livro sobre como identificar os gargalos ocultos que travam esse crescimento. Então, vamos lá. Nós trouxemos um panorama aqui. Muitas empresas abrindo, muitos CNPJs, muitos microempreendedores individuais ali empreendendo, trabalhando, lançando notas, né? Mensalmente. Sim. Enfim, a coisa está acontecendo, né? A economia girando, certo? O dinheiro girando de certa forma, né? Na proporção para cada um. Mas, e de repente, então, o processo. Porque tudo passa por um processo, né? É um processo para conseguir crescer ali, não importa se é CNPJ, se é microempreendedor. E aí, então, você traz no seu livro uma das coisas que é sobre identificar os gargalos ocultos que travam o crescimento dessa empresa, desse empreendedor, que não importa qual que é o segmento. Quais são esses gargalos mais comuns que a gente poderia pontuar aqui, trazer para o pessoal, que você encontra aí nos negócios que você tem acompanhado? Porque você acompanha muitos empresários e até por conta da contabilidade. Por conta da contabilidade. Então, você tem toda essa experiência para trazer para a gente. Então vamos lá. Os gargalos podem ser muitos dentro de um negócio tradicional. O livro, ele trabalha nos principais gargalos para empresas que querem deixar de ser tradicional e se tornar uma empresa escalável. Não tem nada de errado em ser uma empresa tradicional, o dono coordena 2, 3, 4, 10, 20 funcionários e não sonha em expandir. Não há nada de errado, é um negócio tradicional. Os gargalos ali são diferentes de uma empresa que diz, eu quero expandir. Ah, você quer expandir? Abrir filiais,
franquear o negócio, ou aumentar a tua estação produtiva onde você está. Sim, eu quero e não estou conseguindo. Então, para estes negócios que querem escalar, nós apontamos aqui 3 gargalos típicos. O primeiro deles, presença ou ausência de tecnologia. Uhum. É improvável, eu diria impossível, é improvável e diria impossível, uma empresa escalar nesta geração, nesta era que nós estamos, sem a utilização, eu diria, robusta de tecnologia. Uhum. Desde a assinatura de um contrato, desde o envio de um folheto ou de um flyer do seu negócio. Hoje eu estava numa reunião com um grupo, com um banco, né, para a gente fazer um evento junto, e ele me perguntou, escuta, você vai precisar fazer algum panfleto, algum flyer? Eu falei, não, só digital. Só digital. A coisa mudou. Então tá bom. Então tem essa economia aí no backstage do budget? Tem essa economia. Mas eu achei engraçado, porque fazia tempo que ninguém mais me falava de fazer um cartaz. Né? Então, assim, o primeiro gargalo é tecnologia. E parece que nós estamos assim tão tecnológicos, mas perceba uma coisa, Clarice, que ainda tem gente que tem dificuldade de operar o aplicativo do banco no celular. Uhum. Muita gente. Muita gente. Tanto é que a gente vê, às vezes, num jornal, num telejornal desses que apresentam golpes aí, as pessoas com um pouquinho mais de idade, e não só de idade. Não só de idade. Não só de idade. Caindo em golpes porque pediram ajuda ali para ir no caixa eletrônico ou algo do tipo. Então, é preciso abrir-se para a tecnologia e, abrindo-se para a tecnologia, decidir investir de forma robusta. Esse é o primeiro gargalo. Certo. Segundo gargalo, padronização. Você já deve ter falado, ouvido algumas vezes o jeitinho brasileiro. Quem já não ouviu? E quem talvez não tenha praticado também, né? Então, assim, para você desenvolver uma companhia, uma empresa escalável, não tem mais como trabalhar com jeitinho. Trabalha-se com padronização. E isso que eu estou falando não é algo novo. Se nós pensarmos em standard, em padronização, é algo que é falado em administração há quase 100 anos. Não é algo novo. Verdade. Mas ainda insistimos em não ter padrões claros. Cada cliente é atendido de uma maneira, cada problema é resolvido de uma maneira nova, quando poderíamos padronizar. Então, padronização dos eventos da sua empresa. E o terceiro, que é impossível crescer sem, é o recrutamento de pessoas. Uma empresa que quer escalar, ela tem que montar, eu diria, um funil, uma metodologia constante de captação de talentos. Isso acontece muito com o pequeno, ele contrata por afeição. Gostei dele, vou trazer para cuidar do financeiro da minha empresa. Não adianta ser bonitinho. Não, boniteza não se põe na mesa. Nós temos que pensar, e eu digo para você, às vezes as pessoas esperam que o fundador, o dono do negócio, ele seja polivalente, ele saiba de tudo. Não. Aliás, tire de você esse peso, você não sabe tudo. Mas tire de você esse peso, porque às vezes as pessoas ao entorno pensam que porque você iniciou um empreendimento, você tem que saber de tudo. Não. Captar, contratar pessoas, atrair talentos, é um outro perfil, é um outro estilo de trabalho. Às vezes você pode trazer alguém com essa ênfase profissional, ou às vezes terceiriza. Perfeito. Eu estou gostando. Acabou o problema da mão de obra. Eu estou aprendendo contigo aqui. Gente, muita coisa para a gente aprender. Olha, você que está em casa, está anotando tudo? É muita coisa. Bom, qualquer coisa, aqui ó. Um livro. Muito bom. E você fala então sobre esses gargalos ocultos que podem travar o crescimento de uma empresa, né? Esse processo todo. E você falou sobre 3 gargalos. Isso. E o terceiro que você falou foi sobre quando o empresário ele vai contratar as pessoas para compor o quadro de funcionário da empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse terceiro gargalo. Perfeito. Conta pra gente. Boa tarde, prazer estar com você mais uma vez. Obrigado pela audiência e quem nos acompanha nos episódios. Bom, vamos lá. O gargalo, eu até diria que no primeiro momento é o gargalo que mais causa dores para um empresário. Porque quando você não tem, por exemplo, a tecnologia, que é um dos gargalos, você vai se virando de algum jeito e sem muito prejuízo por não ter. Às vezes não tem eficiência, mas não tem o prejuízo. Na padronização, talvez gere algum prejuízo quando você não tem padronização.
Mas na contratação de pessoas, não tem como. Contratou errado, prejuízo na certa. Prejuízo do tempo que você vai gastar para ensinar aquele colaborador a desenvolver a tarefa, e depois você descobre ao longo de alguns poucos meses que ele não é a pessoa ideal para aquela tarefa. Então, todo aquele período que você investiu, salário, os tributos, o tempo, um funcionário teve que se desalocar de onde estava para treinar esse novo funcionário, acabou de ir para o ralo. E aí, como havíamos falado no outro episódio, normalmente o pequeno empreendedor, e não só pequeno, médio e algumas vezes até o grande, contrata por afeição, e aí ele sofre aquela pancada, né, do prejuízo do conhecimento e do tempo, do valor financeiro investido, que agora está indo embora. Entendi. Mas agora me vem uma pergunta, você falando tudo isso, me vem aqui, como o empresário vai saber se aquele funcionário de fato é preparado para o cargo que ele precisa? Porque a gente sabe que, né, tem as formações, as faculdades da vida e tal, mas às vezes não é só isso. Não é só isso. O que mais que esse empresário pode... Será que ele vai pesquisar a pessoa lá no Instagram, por exemplo? Não sei. Conta pra gente. Né? O ponto é esse, é que não é só isso. Não é só isso, acho que é além disso, né? Se currículo resolvesse nosso problema, não teríamos mais problema. Pois é. O ponto é justamente o empreendedor acreditar que ele é polivalente, que ele é capaz em todas as áreas e não buscar o que nós chamamos de uma possível terceirização ou a profissionalização interna do seu próprio recrutamento, que não envolve a afeição na contratação. É trazer uma pessoa que foi preparada, tanto lá no seu curso de graduação, obviamente afiou, né, os seus talentos e habilidades, através não só de análise metodológica, mas também de análise metodológica, mas afiou a sua percepção, né, na hora de contratar alguém. Então você quer expandir aqui o programa Revista da Tarde, e vamos imaginar que você precisa de um vendedor. Aí você passa aqui pelo corredor, tem um rapaz tão engraçadinho, tão simpático, e tá precisando de emprego. Aí a Clarice, com aquele coração desse tamanho, que é comum ao empreendedor ter um coração desse tamanho. É verdade. Tá? E fala, acho que eu vou contratar esse menino. Ali começa a dificuldade. Isa, mas eu conheço alguém que contratou assim e deu super certo. O nome disso está nas estatísticas, né, na probabilidade. Existe a possibilidade disso acontecer? Existe, mas a probabilidade é muito pequena. E se eu quero tocar uma empresa e fazer dela um negócio profissional, eu não posso contar com esse palpite. Porque quantas vezes eu vou errar? Eu posso falar de mim. Porque por muito tempo eu pensei que eu era polivalente e eu sabia avaliar pessoas. Não, talvez eu saiba avaliar para fazer um churrasco, para bater um papo, para jogar um futebol. Mas para trazer para o teu time são percepções técnicas que um psicólogo, alguém que se desenvolveu na área de recrutamento humano, vai poder, já com ferramentas já exaustivamente experimentadas, trazer não afeição, mas trazer características da personalidade, do perfil profissional, que de fato... E talvez você até nem goste dele. Não tem problema. Ele precisa gostar da tarefa que ele está executando. Eu tenho percebido que as empresas, elas têm tido esse olhar para a pessoa que ela vai contratar quanto às soft skills, né? Sim. Tem as hard skills e as soft skills. Então, assim, porque muitas vezes a pessoa até tem a formação, ele é um técnico maravilhoso, perfeito, mas não tem as habilidades pessoais de gestão, da emoção, etc. Eu percebo isso nas empresas, percebo os empresários falando, leio a respeito da importância de se analisar isso também. E quando você falou aqui de um psicólogo, de repente, né? Um profissional de recrutamento, ou de entrevistando ou recursos humanos, que era o antigo RH, né, que você fala, o RH. Essa pessoa vai saber o que perguntar. Total. E vai saber ter esse feeling para sentir essa pessoa também, de que forma que ela poderia agir em determinados casos que precisem trazer uma solução, de repente, né? Esse funcionário vai precisar trazer uma solução para aquele problema. Como que ele vai agir emocionalmente com isso, né? Como que você vê essa questão aí das hard skills e das soft skills? Nós vivemos dias difíceis no que se refere à educação como um todo.
Tá? Nós tivemos, na minha geração, vamos dizer assim, outras dificuldades. Às vezes a educação era muito rígida, às vezes era pautada em surra, em castigo, isso era ruim. Aí nós já estamos vivendo uma outra geração que já não tem isso, e é ótimo, né? Filho não foi feito para bater, e acabou. Nós temos que aprender a educar, mas como o pai não vem com manual de instrução também, né, para educar os filhos, não é tão simples assim. Só que acontece, a nossa geração, os filhos já não acompanham os pais no emprego do pai, que antigamente era comum. Seja lá na lavoura, ou o pai tinha um negócio e ele levava o filho junto para trabalhar. Então o filho já ia sendo escaldado, vamos dizer assim, né? Aperfeiçoado, forjado lá naquele ambiente desde pequenininho. Eu ia para a oficina, meu pai era funileiro. Eu ia para a oficina desde os 7 anos de idade. Então ali, entre aspas, é forçado um convívio social, um respeito aos mais velhos, etc. Nós não vivemos mais esse tempo. E nem tenho saudade daquele tempo. Nós podemos fazer sofrido, né? Nós podemos fazer coisas incríveis nesse tempo agora, né? O que é o remédio no meu entendimento? Até porque eu trabalho com graduação e pós-graduação, o que eu vejo? O cara sai com um currículo bom, mas às vezes ele é uma péssima pessoa, não porque ele é uma pessoa ruim, porque ninguém ensinou ele a ser uma pessoa legal, que trabalha bem em equipe, etc. As empresas que querem crescer precisam colocar um núcleo educacional dentro do seu negócio. Quer seja para ajudar na formação técnica dele, mas acima de tudo para ajudar ele na formação pessoal. Como lidar com suas emoções, como lidar com o meu colega de trabalho, como fazer a gestão do conflito. Você pode ficar reclamando, dizendo não tem jeito, tá difícil nesse momento, ou pode pegar esse problema, trazer para dentro da sua empresa uma solução e quem sabe descobrir os melhores diamantes que estavam sendo desprezados porque às vezes tinham dificuldade de relação, né? Nós vivemos uma era onde muitos jovens, muitas crianças têm diagnóstico de TDAH, autismo e etc. Sim. Então não vou contratar. Não, amigo. Tem que contratar. E hoje, inclusive, tem um grande diamante, precisa ser lapidado. Exatamente. E o que vai lapidar ele? A educação, a formação, nesses níveis, né? De valores pessoais, de valores de sociedade, do coletivo, etc. Esse é o remédio. Perfeito. Hoje eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre a sua metodologia que você criou, que se chama QX, ok? Isso. QX baseada em solução, olha só, em solução, preço, praça e promoção. Eu estou curiosa para ver tudo isso, e você também, tá? Islan, conte para a gente como é essa abordagem que você traz sobre preço, praça e promoção, se diferencia de outros métodos, digamos, mais tradicionais de gestão e estratégia. Então vamos lá. Boa tarde, prazer estar com você mais uma vez. Deixa eu explicar a metodologia QX. O que é? Na verdade, a exponencialização do quadrante. Qual quadrante? Ali de solução, né? Que é o produto ou serviço que você oferece. Então, o mecânico conserta carros, o médico faz consultas médicas e cuida do bem-estar, da saúde das pessoas. Essa é a sua solução, esse é o seu produto e serviço. E nós, através da metodologia, porque quando nós falamos de escalabilidade, entenda, são muitos princípios. E se eu jogar para um empresário, numa mentoria, todos esses princípios, e não ajudar ele a ter o que nós chamamos de foco, ele vai ter um apanhado de ingredientes e não vai saber fazer bolo nenhum. Pensando de uma maneira bem simples. Então, o que é a metodologia QX? De tudo que a gente abriu, que a gente explanou, a gente traz agora, vamos dizer, um sintético, um mínimo irredutível e colocamos no quadrante. Se o empresário, com aquelas ferramentas que recebeu, conseguir focar nesses 4 itens e aplicar tecnologia, lembra que nós falamos do gargalo? Sim. Tecnologia, padronização e recrutamento profissional. Olha, acho que eu estou lembrando, hein? Olha Aprendi só. um pouco. Então, se ele aplicar esses 3 princípios no quadrante, é impossível não explodir, no bom sentido, né? Uau! É só voar daí. É para frente, é para cima, é resultado na certa. Mas como é que você pode afirmar isso? Bom, lembra, eu tenho uma contabilidade. Eu acompanho os empreendedores.
Nós temos clínica médica, nós temos oficina, nós temos autopeça, nós temos empresas que revendem peças, nós temos uma capilaridade, uma diversidade na nossa carteira. E nós fomos observando que cada empreendedor tem ali um pequeno conjunto de informações e faz o melhor que consegue com aquele pequeno conjunto. E às vezes aquele pequeno conjunto nem é o melhor. Uhum. Porque fazer o melhor com mais ou menos não garante o resultado. O negócio é fazer o melhor com o melhor da doutrina de gestão de negócios. E aí dentro dessa doutrina eu trago para o empreendedor, para o meu mentorado, esse foco no quadrante. E ensino ele a como focar em cada uma dessas áreas nesse tripé. Tecnologia, padronização e pessoas. Quando nós falamos no episódio anterior, né, sobre a importância de colocar uma célula educacional dentro da empresa dele. Uhum. Isso faz parte do quadrante. Eu não consigo contratar pessoas. Fechar a parceria com uma terceirizadora ou mesmo trazer um profissional de área que saiba fazer esse movimento faz parte do foco no quadrante. Uhum. Até eu ia te perguntar aqui que às vezes a empresa ela não está no momento de estar contratando, digamos assim, um psicólogo, vou dar um exemplo aqui, mas ela pode ter uma parceria, né? Sim. Um serviço terceirizado para aquele momento para fazer o recrutamento. Então, hoje o que acontece? As empresas de terceirização, elas também sofreram mudanças, né? O mercado vai mudando, a concorrência vai mudando, a forma de gerir vai se obrigando a se ajustar de acordo com o que o mercado está pedindo. Então hoje é muito comum empresas de terceirização trabalhar com ticket. Uhum. O que é um ticket? Eu preciso de um funcionário. Então você não faz um plano com ele longo lá, você faz uma contratação única, um ticket único. Mas eu ia contratar aqui, ia gastar 3.500, aí com a terceirizada eu vou gastar mais 1.500 por fora. Desafio, faz a conta em 12 meses, inclui todos os tributos, 13º, inclui turnover, porque quem garante que esse funcionário que você contratou direto vai ficar? Uhum. Inclui tudo isso no pacote, inclui um risco de uma ação trabalhista. E eu te garanto que a terceirizada já ficou mais barato. Uhum. Mas às vezes nós estamos naquele paradigma de que contratar uma terceirização é caro, é difícil. Os contratos de antigamente né, tinha uma fidelização, então você ficava meio obrigado no contrato, mesmo que as coisas não estivessem dando certo. Isso tudo mudou. Mas então precisa ter uma mudança de mentalidade. Total. É visão. Lembra que lá no nosso primeiro episódio nós falamos sobre a força de uma visão, né? Lembro. E um dos pontos que nós tratamos no livro é sobre a visão exponencial. Uhum. Então eu preciso ter uma visão de escalabilidade. Porque se eu tiver essa visão, eu vou querer ajustar o meu empreendimento a este modelo. Uau, fantástico. E uma das propostas que você traz ali no seu trabalho é ajudar as empresas. Eu acho isso incrível que você traz. Para mim, assim, tudo me chamou a atenção, mas isso aqui é o que mais me chamou a atenção, que é o seguinte, ajudar empresas a crescerem sem depender exclusivamente do dono da empresa. Sim. Será que isso é possível? Por que essa dependência seria tão prejudicial assim? Como superá-la? Mas isso eu vou pedir para você responder no próximo episódio, porque esse já terminou. Pode ser? Perfeito, combinado. Combinado então. Até o próximo. Até o próximo episódio. E você está aprendendo com a gente? Que bom que você está aprendendo, anotando tudo aí. Se você não conseguiu pegar tudo, tem o livro. Depois você pode adquirir o livro, com certeza, lá nas redes sociais do Aslan. Ele vai dar todas as informações de como você pode adquirir qualquer um dos seus livros, inclusive não somente esse, mas esse aqui também, que é o Manual de Negócios, e esse aqui também, que é a Força de uma Visão, certo? Então, assim, são todas obras maravilhosas que vêm para agregar aí para qualquer pessoa. Mesmo que não seja um empresário, você pode aprender muito com esses livros. Mas o foco principal, como eu já havia comentado em outros episódios, nosso hoje aqui é sobre este livro aqui, sobre o impacto da escalabilidade. E está sendo muito legal a gente aprender junto aqui com você. Eu perguntei para você, que é algo que me chama muita atenção, quando você traz no seu livro sobre a proposta do trabalho que você faz, que é ajudar empresas a crescerem sem depender exclusivamente do dono. Por que essa dependência é prejudicial e como superá-la? E é possível isso? Agora eu estou pensando assim, como?
numa empresa, né, pode acontecer, pode evoluir sem o dono estar junto. Não tem mais aquele ditado antigo, não funciona mais que o... Como que é? Que o olho do dono... O olho do dono engorda a boiada. Então não é mais assim, essa mentalidade mudou também, é isso? Eu diria assim, que talvez tenha que parafrasear, né? Uma boa tarde à nossa audiência. Na verdade tem que parafrasear, né? Quando nós falamos o olho do dono, eu gosto de dizer assim, a visão do dono. A visão do dono, gostei. Então é diferente do olho. É, né? Verdade. A visão é um conjunto de valores, né? A visão é um conjunto de valores. Então, olha só, quando nós falamos do empreendimento, da empresa crescer sem a presença do dono, nós estamos falando que ele vai viajar para uma ilha deserta e nunca mais vai ter relação com sua equipe. Não, de maneira alguma é isso. Não é abandono. Não é abandono, mas que ele tenha a liberdade de fazer uma viagem sem precisar estar com o celular ligado durante o passeio com as crianças ou com a esposa. Então, esse nós chamamos de empresidiário, ele está preso no negócio. Ele iniciou para ter liberdade, talvez lá como autônomo ainda, não queria ter chefe, e acabou descobrindo agora que ele tem milhares de chefes e não consegue se desligar. Às vezes acaba até escravizando mesmo. Até escravizando. Então, olha só, a metodologia, ou como nós dizemos, né, desenvolver negócios escaláveis, eu tenho que partir para uma gestão estratégica. Olha só, você acha que faz sentido um funcionário ter que perguntar para o dono da empresa onde é que está a resma de papel? Não faz. Não faz sentido nenhum. Não. Agora, se o chefe viajou, ele vai ter que ligar para o celular do chefe e perguntar, chefe, onde é que está a resma de papel? Mas e se houvesse um procedimento? E se houvesse um estoque? E se houvesse uma pessoa responsável pelo suprimento da equipe? Eu vou dizer para você, ninguém nem lembra que existe o dono. Porque o que nós queremos quando vamos trabalhar dentro de uma corporação, de uma empresa, também é liberdade de ação. Certo. Então ninguém quer toda hora ter que pedir a bênção, vamos dizer assim, né? Pedir a bênção pro supervisor, ou pro dono, ou pro sócio, de cada passo que eu vou dar. Mas por que o funcionário se obriga a fazer isso? Porque não há procedimentos claros. Não há um fluxograma, não há um organograma. As coisas não estão claras para ele. Aí no medo de errar, né? Claro que às vezes é porque ele quer fazer uma média com o chefe, tem isso, né? Mas às vezes, a maior parte das vezes é por medo de errar. Então ele vai em quem sabe todas as respostas, que normalmente é o dono, que sabe onde está a resma de papel, onde está a lata de tinta, qual é a senha do banco para fazer o pagamento ao fornecedor. Não, crie procedimentos. Eu brinco, há muito tempo atrás, e eu quero já avançar no outro assunto contigo, eu li um livro assim, como que era o nome? Como Trabalhar para Idiotas. O livro tinha essa chamada provocante, mas na verdade a ideia é como trabalhar com pessoas que não definem processos. E aí se torna difícil, né? Então ele mostrava uma dinâmica de que o preguiçoso é o melhor a ser contratado. Porque ele vai buscar a melhor metodologia, não o preguiçoso de fazer, o preguiçoso de refazer. Retrabalho. O retrabalho. O retrabalho. Daí evita o retrabalho. Então esse ele vai buscar a melhor metodologia, a melhor ferramenta, para não depender de nada nem de ninguém. É mais ou menos disso que nós estamos falando. O dono, ele precisa ser um pouquinho preguiçoso. E dizer, não, eu vou automatizar esse processo, porque eu não aguento mais ficar respondendo onde é que está a resma de papel. Mas tem uns que amam centralizar. Também tem esse perfil, né? Aquele que quer centralizar, ele quer responder tudo e quer ser o último a dizer tudo que tem que ser dito, e onde que está e como fazer. Daí assim, daí não é para ele. Não é para ele. Que nem todo remédio, nem toda vitamina da farmácia vai fazer bem para você. Esse aqui é para quem tem uma visão exponencial. Ótimo, muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar, ainda seguindo essa linha de pensamento aí que você nos traz. Então, a empresa, ela pode ter ali os seus gestores, né? Cada um na sua área. O dono da empresa não necessariamente tem que estar ali, mas o dinheiro tem que entrar. Sim. Essa pergunta que não quer calar, né? Como fazer, então, funcionar e dar certo aí essa questão dos valores, né? Que a empresa vai receber aí, do dinheiro, falando aqui agora de uma forma bem clara e simples, né? O valor
percebido do negócio? Quais fatores podem aumentar ou destruir? O valuation. Exatamente. A valorização. É o valuation, é a valorização, mas também eu quero que você fale sobre as entradas nessa empresa, né? Como que ela pode ter maior rentabilidade. Alguns princípios, algumas práticas que geram valuation na sua empresa. Não tenha dúvida, tecnologia gera valuation, gera valor para a tua empresa. Procedimentos bem alinhados e equipe bem treinada. Voltamos no tripé da escalabilidade. Sim. Ok? Como que eu gero uma supervisão eficaz, eu acho que é isso que você está falando, sobre o financeiro da empresa. Então nós temos algumas linhas de compliance. A primeira linha de compliance, que é o próprio procedimento, que diz: nada é vendido, nada é entregue sem nota fiscal. O melhor compliance é o teu próprio cliente. Quando você orienta ele, quer seja com um aviso visual, ou um aviso físico, ou um aviso no teu site, peça nota fiscal. Não adianta querer usar o jeitinho brasileiro, não vai dar certo. Com o jeitinho brasileiro não vai funcionar. Vai funcionar numa medida, mas estamos falando de crescimento. Então, o primeiro compliance ele se dá com o procedimento. O segundo, com o próprio cliente. Porque se eu tenho um procedimento onde tudo que nós vendemos é via nota fiscal, né? E eu ensino o meu cliente a sempre buscar, porque às vezes tem garantia envolvida, ou às vezes porque atendo um grande cliente, ele também precisa lançar essas notas para ter os seus benefícios tributários. Então isso por si só já é o primeiro compliance. Saiu nota, tem que ter o dinheiro. Nas empresas menores isso é um pouco mais difícil, mas de novo, a primeira barreira de fiscalização é o procedimento. Então, nós por muito tempo não aceitamos nenhum tipo de pagamento em dinheiro. Hoje até tomamos um susto, um cliente veio lá para pagar um valor financeiro em dinheiro. E eu disse para a Tati, minha esposa, né? Falei, eu não sei quando foi a última vez que eu vi uma nota de 100. Não porque eu não tenho dinheiro, porque eu não vejo o papel. Sim. Porque o papel não tem como dar origem. Caiu na gaveta de um, de outro, às vezes pode ser uma questão de caráter, está passando por uma dificuldade e aquilo ali cai no esquecimento e você perdeu. E o duro não é perder os R$100. O duro é perder um funcionário por causa de R$100, porque você vai ter que desligar ele. Mas, no final das contas, você concorda que parte da culpa foi porque eu não desenvolvi um procedimento que evitasse essa transação, que pudesse gerar esse diz que me disse? Que daí eu pergunto para o cliente, escuta, você acertou aquele valor? Não, já acertei. Eu pergunto para o funcionário, não acertou nada. Não e foi aí? nem registrado. Não tem registro. Não houve registro. Então é o procedimento que me dá esse primeiro compliance. Depois, obviamente, a questão cultural, que eu ensino o meu cliente a pedir a sua nota fiscal, garantir os seus direitos e, obviamente, o treinamento do próprio profissional. Então, não, eu não preciso estar lá para que o dinheiro suma. Não, é criar procedimento, colocar tecnologia e gerar esses compliances aí, essas barreiras. Perfeito, muito bom, muito bom. A gente sabe que você já treinou mais de 5.000 empreendedores, impactou milhares com seus programas presenciais e digitais, inclusive. Sim. E eu queria, não vai dar tempo da gente falar mais sobre isso, né? Porque o nosso episódio está terminando, nossa série está chegando ao fim, que pena, né? Acho que você vai ter que voltar, viu, Aislan? Eu aceito o convite. Tô achando que sim. Mas eu queria que você deixasse aqui, para quem está interessado em conhecer um pouco mais de você, do seu trabalho, das suas mentorias, a sua empresa de contabilidade e sobre as suas obras também. Eu gostaria que você deixasse aqui os seus contatos e a sua mensagem final daí, para a gente terminar essa série aqui com chave de ouro. Para você conhecer melhor o meu trabalho, você pode ir no nosso site mentoria.aislanwestphal.com.br. Lá você vai encontrar os livros e pode adquirir, e os nossos programas de mentoria e de desenvolvimento humano, ok? Todos os nossos cursos digitais, eles vêm embutidos de horas de treinamento personalizado, uma mentoria. Então vou fazer um curso de oratória que tem digital lá, vai receber 2 horas de treinamento personalíssimo, ok? Para ajudar ele a desenvolver na área que ele precisa, a dinâmica de comunicação dele, ou gestão de projetos, ou gestão de equipes, o que for. Então, entra lá. É o primeiro caminho para conhecer o meu trabalho. Para conhecer o Aislan como pessoa, como empresário, como pai de família, segue no Instagram, porque lá a gente sempre compartilha tudo que a gente vai vivendo, o nosso dia a dia, né? Então, Aislan Westphal Oficial. Até com o nome desse, nem precisava do oficial, mas tem um oficial lá. Muito bom, muito bom. 2 frases para
deixar aqui para as pessoas guardarem no coração aí para a gente encerrar o nosso programa? Bom, a primeira frase é: você foi criado para multiplicar. Você não é menos do que um grão de milho, que semeado multiplica um grão de milho, mais de 1.500 sementes. Você não é menos que o grão de milho. Segundo, tudo começa com uma visão. Eu creio, eu tenho a certeza de que isto é para mim. Você nasceu para multiplicar e você precisa acreditar que é para você. Essas são as frases. Adorei, muito obrigada, Aislan. Parabéns pelo seu excelente trabalho, por toda essa transformação que você tem feito, esse impacto na sociedade através do seu segmento, da sua dedicação, dos seus livros agora, não é mesmo? Sim. E para quem quiser adquirir, é claro, entra lá no Instagram do Aislan, ele vai estar informando lá quando que você pode adquirir esses livros e onde você pode adquirir, certo? Muito obrigada, Aislan. Parabéns, Deus abençoe grandemente. Valeu mesmo pelos ensinamentos aqui. Privilégio estar contigo. Muito obrigado. E você que nos acompanhou, gostou dessa matéria dessa semana? Eu tenho certeza que sim. Olha, eu aprendi muito. Eu espero que você também. E se você perdeu algumas das nossas conversas aqui, algum bate-papo, corre no nosso canal do YouTube e assiste a matéria completa lá. Eu vou ficando por aqui e desejo que Deus o abençoe grandemente. Um abraço carinhoso. Você olha no espelho e você percebe que as suas olheiras deixam o seu olhar cansado mesmo quando você está descansado? As olheiras, elas podem ter uma causa genética ou por uma perda de volume nessa região ou mesmo pelo processo do envelhecimento. Mas existe uma solução moderna e eficaz, o preenchimento das olheiras com ácido hialurônico. O resultado? Um olhar mais descansado, rejuvenescido, cheio de vida. Porque quando as olheiras desaparecem, a sua verdadeira expressão de confiança e vitalidade aparecem. Preenchimento de olheiras, um toque sutil que pode fazer toda a diferença. Aqui foi a doutora Gemima para o Minuto Fala Doutora. Realce sua beleza com o cuidado de quem entende. Tratamentos personalizados que revelam o melhor de você. Atendimento exclusivo com quem também forma profissionais. Agende agora e descubra o poder da transformação que só o Estúdio Única pode oferecer. Olá, sou o Mimos e Tesouro e gostaria de convidar você para conhecer o nosso espaço. Tem uma equipe totalmente preparada para cuidar da beleza e da saúde do teu cabelo. Venha conhecer o nosso espaço.